Olá, sejam bem-vindos ao vlog de reação e comentários à segunda temporada de Shadow and Bone, Sombra e Ossos. Eu tenho um projeto junto com a Maíra do All About the Book, que é o De Volta Rápido, que a gente fez leitura coletiva dos livros, teve live de discussão. Na primeira temporada a gente cobriu episódio a episódio. Tem uma playlist gigante, a gente falou sobre vários elementos da série, explicou cada um dos detalhes, sobre os Grishas, sobre... Enfim, é uma playlist enorme, sei lá, 40 e tantos vídeos, vou deixar aqui embaixo. E pra segunda temporada a gente não conseguiu ter a mesma tranquilidade de condução que a gente teve na primeira temporada. A Netflix não disponibilizou os episódios antecipados pra gente, como disponibilizou para outros produtores de conteúdo. E, na verdade, a gente recebeu os episódios agora. Vou dizer pra vocês exatamente que horas são. São 16h40 e hoje é o dia, a estreia. E a gente tá, tipo, a 8 horas da estreia da série. Foi nesse momento que a Netflix achou interessante que tava bom liberar esses episódios pra gente. A gente tava com uma agenda bem complicada, eu tava viajando, a Mai foi viajar agora. Tô bem triste de estar fazendo esse conteúdo especificamente sem ela, mas eu não quis deixar passar em branco, porque a gente não vai comentar episódio a episódio juntas esse ano, tá? Então, como eu já fiz isso com Bridgerton, já fiz isso com Heartstopper, e estou fazendo isso com Daisy Jones, nos episódios que estão saindo semanalmente, eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Eu não sei muito bem como é que vai ser. Eu tô um pouco apreensiva, tá? Essa segunda temporada, aparentemente o que a gente sabe é que vai misturar os livros 2 e 3. Isso já foi sinalizado pelo trailer, já foi sinalizado antes pela própria produção da série e também foi sinalizado através do pôster que saiu. A gente tá produzindo os conteúdos lá no nosso Instagram, então passa lá, vou deixar linkado aqui embaixo, tanto o meu quanto o da Mai. Os conteúdos estão saindo em colaboração, então você, acessando qualquer um dos perfis, você consegue nos encontrar, mas por favor siga nós duas e também não deixe de conferir todo o conteúdo que a gente já fez sobre essa série, porque é muito trabalho. Eu acho que essa segunda temporada vai ser bem diferente do livro em vários aspectos. Tô muito curiosa com o que vai rolar com os Crows e vamos ver o que vai acontecer. A gente também não vai estar assistindo os episódios simultaneamente, porque a mãe tá com a agenda mais apertada que eu, então eu provavelmente vou estar sempre um pouco mais à frente que ela nos episódios, não vai dar pra comentar tanto assim, então vai ser uma experiência completamente diferente, mas eu não quis deixar passar em branco aqui, trazer pelo menos esse conteúdo. A gente vai ter um vídeo de veredito, já tem ou vai ter, eu não sei o que tá saindo primeiro, se esse aqui é o vídeo de veredito com a Mai. De qualquer forma, a gente vai ter esse vídeo, se já tiver eu vou deixar linkado aqui embaixo. E lá vocês vão poder ter, então, a nossa opinião conjunta. Então, a partir de agora, vocês vão acompanhar meus surtos aí, episódio a episódio, e o que acontece, né? Vou fazer um alerta aqui, tá? Que eu vou falar sobre a série como spoilers dos livros, tá? Então, se você não leu os livros, só tá assistindo a série, talvez você pegue uma coisa ou outra aqui, porque eu não vou ficar me contendo muito com relação a esses aspectos, tá? Entendi porque a Netflix tava segurando essa série. É porque tá meio ruim, né? Gente, eu assisti o episódio número 1 e eu não gostei de nada. Nada! Pra não dizer que eu não gostei de nada, eu gostei de uma coisa. Tô chocada. Parece que tudo piorou. Fiz uma lista de coisas. Porque eu tô com o meu caderninho, né? Meu caderninho vai me acompanhar nessa jornada. Eu vou anotando as coisas conforme vou lendo, conforme vai assistindo. Eu acho que o CGI tá pior. Talvez a única coisa que eu tenha achado interessante é o formato dos monstros do Darkling, mas também não deu tempo da gente ver o suficiente no primeiro episódio. Mas eu achei o CGI muito ruim. Inclusive o que foi aquela abertura cafona. As aberturas da primeira temporada estão mais legais. As atuações, me parece que eles estavam tão mais os personagens na primeira temporada, e agora parece que os atores estavam tão confiantes que eles sabiam quem eram aqueles personagens, que eles não são mais os personagens. E a atuação da May, da Pralina, achei muito ruim nesse primeiro episódio. Achei muito, muito, muito ruim. E aí entra a única outra coisa que eu gostei do episódio, que foi a entrada do Nikolai, enquanto ele sendo, na verdade, a real pessoa que mandou os Crows atrás da Alina, porque essa era uma coisa que eu tinha ficado meio assim, mas por quê, né, o que esse cara vai fazer, qual é o interesse, né, real, por que tanto dinheiro nisso? E realmente faz mais sentido se for o Nikolai. A hora que ele apareceu ali, eu fiquei pensando, nossa, mas tipo assim, quando eu botei o olho nele, eu não fiz a conexão que o Cass fez, então eu achei isso interessante, eu gostei. Essa foi, de todas as linhas argumentativas de conexão que esse primeiro episódio fez, essa foi a única que eu gostei, tá, de ver que o Nikolai já estava atuando na primeira temporada e a gente não estava sabendo, a gente já tinha visto no trailer que eles iam acabar se envolvendo em alguma coisa juntos, né? Agora já fica claro que ele é o chefe já há muito mais tempo. Outra coisa que achei cafona, a cena de que o Darkling aparece, porque eu acho que aquela cena faria sentido se a gente não tivesse visto ele já saindo das sombras no final da primeira temporada. É pra surpreender os Grishas, e a Alina segue sabendo achando que ele não tá, que ele tá... Mas a gente já sabe! Sei lá, pra mim a argumentação da série é que ela gere surpresa, gere emoção no espectador, mas o espectador já sabe que o cara tá vivo
vivo. Então, que tipo de impacto efetivamente tem ele aparecer ali pros Grishas e chocar os Grishas? Aquela cena só teria impacto pra mim se eu não soubesse que ele tava vivo ainda. Grande comentário desse primeiro episódio. Eu achei o primeiro episódio extremamente cafona. Tá? A Nina, a aparição da Nina pra salvar a Inej automaticamente já virou uma Crow, já tá completamente enturmada, e aí depois me solta aquela frase de que precisa salvar o Matias porque ele é o amor da vida dela. Garota! O rolê do Cass, mandando a Inej embora. Flashback dele, né? E a gente provavelmente vai ter isso. Só que assim, foi abrupto demais, não tem condução, não deu tempo da gente pegar o fio da meada do personagem de novo. O rolê do Jesper já dizer que ele é um Luraste. Pra quê? Não tinha como encaixar melhor um momento pra revelar aquilo que fosse um pouquinho mais emocionante. Aí depois o encontro do Cass com o Willan, e aí o Jesper entra. Tipo assim, eu achei tudo tão anticlimático, tão... Eu não sei dizer pra vocês. Eu achei tudo anticlimático. Mas assim, deixa eu tentar dizer pelo menos algumas outras coisas que eu gostei do que aconteceu nesse episódio. Eu gostei da dinâmica dos mapas, quando eles têm que mudar de lugar, e aí levanta, e aí anda anda por cima do mapa. Essa dinâmica eu achei legal. Eles estão usando uns efeitos. Eu até falei pra Maio que eu ia pesquisar se tinha mudado, quem é que te dirige, se tinha mudado. Tanto que eu tô assistindo uma série em completo outro tom, e parece que quem tá dirigindo a série é aquele cara, o Guy Ritchie. É assim o nome dele? Não sei. Aquele diretor que fez o último filme do Rei Arthur com Charlie Hunnam. Esse cara que gosta de fazer umas cenas de ação, onde tipo, entra em câmera lenta e depois acelera, e aí não sei o que, e aí tem um take estranho, que é pra dar umas dinâmicas loucas. Vocês sabem de que eu tô falando, eu espero, tá? Eu sinto que esse primeiro episódio, principalmente, ele teve muito disso. Às vezes funcionou, mas na maioria das vezes ficou cafona. Por exemplo, a cena de ação do mal eu achei interessante. Em compensação, a hora que eles vão apresentar a Tamar Tolia, eu achei cafona. Cafoníssimo. Aí a gente tem outras cenas ali, tipo, dos Krolls, da Inej, mas aí já não consegue aplicar direito a técnica. Eu acho que em alguns lugares funcionou, outros não. E aí parece que tá tentando inserir também um pouco mais de humor. Aí parece que tá ficando meio piegas algumas coisas. Então eu não sei, assim, muito bem. Eu tô me sentindo meio estranha com esse novo tom. Deixa eu falar agora sobre alguns tópicos, né? Então a gente teve a Alina chegando em Nova Zen. Lá ela tenta conversar com o Mal sobre o amplificador, o Mal dá uma desconversada, depois ela volta, porque viu que a dobra tá se expandindo, porque ela tá sonhando, na verdade tá acontecendo, né? Que tinha ficado, a gente cantou, né, esse rolê lá no nosso highlights, né, do trailer, de que ela ia tá tendo os sonhos dela nessa temporada. E aí ele já muda de ideia muito rapidamente. Então vamos realmente atrás do segundo amplificador. A gente tem a oportunidade de ver uma nova variante dos Grishas, que foi algo que a gente já falou também aqui no De Volta à Ravnica, num vídeo onde a gente comentou sobre os Grishas, de que essa formação, essa divisão de corporal das outras classes que tem dentro dos Grishas, né, Duraste, Parará, essa é uma divisão de Ravnica, e que é um jeito de Ravnica fazer as coisas, e que nos outros locais existe uma outra configuração pra isso, e a gente teve a oportunidade de ver um pouquinho disso, sim, mas é só nesse episódio, quando a gente viu os Grishas de Nova Zen, eles acabam ajudando a Alina. Existe ali uma leve menção ao fato do rolê da Santa e disso tá se erguendo, mas ainda assim é muito pouco perto da dimensão que já deveria estar tendo aqui. Eu acho que é uma sutileza que acaba passando despercebido pra talvez quem não esteja tão ligado no andamento do que deveria estar sendo essa construção política e religiosa do que a Alina representa, que a gente não sei como é que vai ver nessa temporada. A gente aprende que a dobra tenta se mexendo, que isso tem a influência do Dark. A gente vê as interações dela com ele nos sonhos. A gente volta então pra Ketterdam, vê os Krolls chegando lá, descobrimos que o Pekka Rollins agora é dono dos Krolls. Existe uma acusação de assassinato da Helen aqui, que é que ele tinha o contrato da Inej, foi assim que ele conseguiu o contrato do Clube dos Krolls, que o Cass tinha deixado o contrato como garantia da Inej lá atrás quando eles partiram. E a gente descobre aqui que o Pekka então tem essa relação com o Cass, que é uma coisa mais antiga, mas não de forma clara ainda bem nesse primeiro episódio do que realmente tá acontecendo. Então parece muito despropositado, muito... sei lá, as coisas que o Cass tá fazendo, tá? Então fica essa coisa meio assim. Daí a gente tem a cena deles encontrando o Stormhand Nikolai barra aqui, sei lá como é que vamos chamando esse cara daí pra frente. A hora que a Alina chega e joga ali os poderes. E assim, gente, essa parte toda... esquece os livros, tá? Tá tudo diferente aqui. Eu nem vou ficar tentando, tipo... ah, não, porque no livro tal coisa, no não sei o quê, como eu já fiz em outros momentos aí, eu... sei lá, tava fazendo agora em Daisy Jones. Não existe espaço pra isso aqui. As coisas estão misturadas, estão diferentes. E pelo andar das coisas... essa temporada vai ser muito rápida pra algumas coisas, o que tá me deixando bastante preocupada, assim. Eu já senti isso a partir desse primeiro episódio, tá? Aí
Aí a gente vê o Pekka armando pro caso ali. A gente tem a apresentação do Willan, que descobri que não é o Willan que se fala, né? É o Wylan. Há 10 anos falando o nome do coitado errado. E aí a gente vê que já tinha uma conexão ali também, né? As novas inserções que eles estão trazendo, com exceção Tamar Tolin, são coisas que, tipo, eles já estavam onipresentes ali por causa dos explosivos ou por causa do contrato de ir atrás da Lina. O Matias só aparecendo sem camisa em Hellgate pra dizer que ele tá aparecendo no episódio, porque nada, não entrega nada esse personagem, A gente vê que a Genia tava presa lá, o Darkling aparece, ela fica meio, não sei se gosto, não sei se não gosto. Provavelmente a gente vai ter um pouco de drama aí também, mas acho que vai ser extremamente superficial também, não tô botando fé. E aí o episódio termina com o Kaz botando fogo no Crow Club e a Alina conhecendo o Nikolai / Stormhand. Nota pra esse episódio, 2. 3 de 10 esse episódio, 3 de 10. Eu não gostei. Não gostei desse primeiro episódio, fiquei bastante preocupada com o que vai acontecer daqui pra frente, tá? E não, eu não tô falando de linha de acontecimentos, tá, galera? Eu tô falando de atuação, tô falando de condução dos episódios, tô falando de linha argumentativa, que é a Lina entrando na vila dentro e dizendo: eu que mando nessa merda. Garota, quem você pensa que você é? Você acha que se você é a conjuradora do sol, que mal sabe usar seus poderes direito, quem você pensa que você é? Pra mim, todas as linhas argumentativas da série estão falhas na abertura desse primeiro episódio. E quando você começa com um argumento falho, o que vai sustentar as coisas mais pra frente, sabe? Então, não sei, tá? Achei bastante as expectativas agora, com mais calma pros próximos episódios, porque fiquei um pouco chocada, assim. Esse sentimento que eu tô sentindo ao ver o primeiro episódio é completamente diferente do sentimento que eu tive assistindo o primeiro episódio da primeira temporada, que eu fiquei, tipo, empolgada, sabe? Tá, tem coisas diferentes, nananana. Mas eu conseguia ver as coisas se expandindo. E eu conseguia, tipo, ver coisas pra melhorar, mas coisas que já estavam redondinhas, assim. Esse primeiro episódio da segunda temporada, eu fiquei, tipo, o que tá acontecendo aqui? Olha, o episódio número 2 não foi tão ruim, o mapa bom também passou longe. Olha a diferença da quantidade de coisas que eu anotei no episódio 1 e o que eu anotei no episódio 2. Porque, assim, tô achando estranho, tô achando tudo muito estranho. Pacto da Lina com o Nikolai é vendido muito rápido, de repente já são best friends, um tá confiando no outro. Aventuração, vou lá, e parece que o Nikolai é uma pessoa completamente Stormhand. Vou chamar de Nikolai, já falei. É uma pessoa extremamente maleável, assim, que é só apresentar uma aventura e ele vai, quando a gente sabe que não é assim. Ele é um cara aventureiro, mas ele é extremamente inteligente, ele planeja, ele... A Maíra terminou de assistir o primeiro episódio, deixa eu ver o que aconteceu com a lenda. É porque eu terminei de assistir o primeiro episódio, mandei um áudio gigante pra ela reclamando de todas as coisas. Eu falei: Maíra, agora que tu terminar de assistir o episódio, por favor, ouve o meu áudio, porque eu tenho muita coisa pra reclamar. E eu condensei em, tipo, 6 minutos o que foi esse outro take anterior aí pra vocês, que foi muito maior. Aí ela assistiu e agora vai responder todas as coisas que eu falei. Coisa boa, tá? Aí a gente tem a cena da Genia com o Dark, ela claramente tá atormentada, o Tivoi ele quase ataca, né? E aí depois a gente vê ele procurando aquele outro cara que eu nem peguei o nome, mas que incita ele de que talvez pra combater o efeito do Merzost, ele precisa de mais Merzost. E aí a gente vê ele indo encontrar aquela menina. A gente vê a Bagra, né? Que ele tava mantendo a Bagra refém lá, e o diário. Uma coisa interessante do que tá acontecendo aqui, que tem várias coisas indo em volta de novo em volta dessa mitologia. Uma coisa que vai me chamar a atenção é que o Mal tá sempre com o livro dos Santos, né, na mão, que a gente tem a réplica, né, dos Santos, né, que a gente tem a réplica publicada aqui no Brasil, The Life of Saints, a vida dos Santos. Parece que ele tá mais amigável com os Grishas ao redor dele. Parece que ele tá tentando manter uma... Tipo, o que tá acontecendo? Então, eu achei super estranho, até a forma como ele tá conversando, interagindo, assim, como se nada tivesse acontecido com os personagens. Ninguém tem uma conversa. Sei lá, parece que nada aconteceu na história, parece que ninguém sabe o que ele fez. Tudo bem que ele é o Darkling, sabe? Mas eu tô achando estranho. Estranho. Aí a gente tem o flashback do Cass com o irmão, que todo mundo vai ficar em pânico, mas assim, por enquanto fraquíssimo, tá? Eu acho que tem potencial pra isso se desenvolver, mas eu gostaria que fosse mais concentrado, tá? A gente teve um flashback nada no primeiro episódio, outro flashback aqui que mostra que eles se conheceram quando ele era jovem, mas parece que as ações do Cass vão ficando complicadas, assim, ao longo do caminho, se você não tá muito esparsa essa narrativa, sabe? Eu gostaria que as coisas fossem um pouco mais concentradas, que a gente parasse pra contar a história, mesmo que fosse não toda,
mas um pedaço pra gente ajudar a entender o que tá acontecendo na cabeça do personagem, ao invés de só ir jogando as migalhas assim. Outra cena do Matias na prisão também não serve pra nada, só pra mostrar que ele tá na história. Aí, nesse episódio, eu vi a Nina, que era uma coisa que eu vi pouco a Nina na primeira temporada, mas nessa temporada eu vi a Nina. Eu vi a Nina a hora que ela senta na mesa ali e descobre onde é que o cara tá, a hora que ela tá quase comendo as panquecas, que ela pede um negócio, que ela tá tipo, ai, já resolvi isso aí pra vocês. A hora que ela vai entrar lá e ela tenta, tipo, seduzir o cara e nananana. Aí a gente chega lá já na ilha e vai pra caverna caçar o segundo amplificador. Fácil, né? Fácil demais. É um bichinho pequenininho. Gente, eu tinha pensado que era um troço gigantesco. Quando eu li o livro, eu achei que era um negócio gigantesco, um negócio pequenininho. Resolveu em 2 minutos. Nossa, facílimo, né? Qualquer pessoa podia ter entrado ali e pegado esse negócio. Não é uma coisa que, tipo, nossa, só uma Grisha super poderosa, só um grupo super expert poderia ter feito aquela missão. Eles deram 10 passos dentro da caverna e capturaram. É isso que eu falo quando eu reclamei no primeiro episódio, que o argumento é fraco. O argumento é muito fraco, sabe? Em 5 minutos, se juntar todas as partes da série, em 5 minutos a gente encontrou o amplificador, que parecia uma coisa super difícil, um negócio mítico, que existe há centenas de anos e ninguém nunca tinha visto pra confirmar que tava escondido em mapas. As coisas não estão combinando uma coisa com a outra. Achei podre, desculpa aí. Aí a gente tem a discussão do caso e do P.E.K.K.A, até achei interessante aqui. Eu acho que essa aí já deixa um pouco dúbio, mas já deixa claro também que, tipo, o P.E.K.K.A não se lembra dessa relação do Cass. Acho que eles vão conduzir dessa forma, que é muito mais uma coisa do Cass, né, porque ele tá fazendo isso. E teve a conversa com ele, foi atrás do Per Haskell, né, o Per Haskell deu um pep talk nele, ele falou, garoto, assim, enquanto você era inteligente, blá 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 blá, ok, eu aceitaria. Mas agora que você tá fazendo as coisas, porque você tá loucando a cabeça e quer ser negligente, e não conte comigo pra nada. Não conte comigo pra nada. Essa é uma cena interessante porque tá rolando emboscada pra todo mundo. A gente tem a cena da Inej lutando, né? Fiquei pensando se aquilo ali era pra substituir especificamente uma coisa do livro. Só que no livro é uma mulher, né? Que fica lutando com a Inej. E aí o Jasper dá um showzinho, que eu achei legal. E aí ele finalmente se lembra que ele já tinha conhecido o Aylan. Eu tô achando interessante as interações dos dois, mas assim, eu não sei se no fluxo da série, como eu tô meio desgostosa de todo o resto, eu fico meio, ai, tá. Parece que as outras coisas que não estão funcionando estão ofuscando algumas coisas que poderiam ser muito legais. Já dá pra ver que o Aylan tem crush no Jasper e ele tava até chateado que o Jasper não tinha lembrado dele, né? E agora o Jasper lembrou, vamos ver como é que isso vai funcionar daqui pra frente. Mas o Jasper tá tipo, esse garoto, sabe? Daí a gente teve a Nina tomando um tiro, daí o Cass explodindo tudo de novo e saltando, a gente não sabe muito bem o que aconteceu com eles. E aí a gente volta então pra Alina tendo o amplificador forjado, que ela acabou matando o bicho lá por causa do mal. Ela fica chapadona, né, com o segundo amplificador. Ela fica chapadona de novo, assim, fácil, não tem... Nossa, porque eles passam o episódio inteiro falando como, nossa, isso aí nunca foi feito, nossa, mas isso aí desafia as leis Grishas, nossa, mas não sei o que lá, não sei se eu vou sobreviver a isso, né, a Durasti lá que vai ter que fazer o procedimento. Fácil, enquanto isso, por causa da cicatriz, né, da conexão que os dois têm, e daquele incêndio que ela tá adquirindo esse poder todo, que ela tá ficando mais poderosa, e aí ela fica ali chapada, e aí o mal vai lá e abraçar ela, e ela já quer pegar ele, porque ela tá... Ai, gente, por favor, não. Deixa eu compartilhar com vocês os comentários da Maíra sobre o primeiro episódio. Nossa, ela falando ele é o amor da minha vida. A abertura foi muito estranha. Amiga, e aquele gestual do pessoal de Nova Zen. Estranho também. Tirado de Jogos Vorazes. Que coisa brega. Ai, foi a parte que eu mais odiei. E ela mandou um áudio de 5 minutos e 21. Pelo amor de Deus. Minhas considerações nesse primeiro episódio. Não gostei também da abertura. Não vi nem me acreditar. Eu dei play, né? Apareceu ali, tipo, a nova temporada. Dei play e comecei a assistir. Aí começou uma animação e não sei o que lá. Eu falei, pô, legal, né? Uma animação bacana. Aí tá explicando tudo o que aconteceu. Eu falei, gente, mas eles vão explicar tudo de novo. Nananã. Aí começa a Alina narrar que ela... Eu falei, gente, eu tô vendo o primeiro episódio de novo, eu não percebi. Primeiro episódio da primeira temporada. Mas tudo bem. Aí comecei a assistir e tal, achei péssima essa aberturinha, assim, muito... tipo, meio fora de tom, assim, sabe? Sobre a Alina e Mal, cara, não gostei tudo. Tipo, acho que tudo que eu tinha gostado, acho que deles na primeira temporada, achei que tá meio fine, assim, achei meio pouco interessante. Pelo visto, essa coisa da conexão psicológica, psicológica, não, psiquiátrica, não sei. Deixa eu comentar uma coisa sobre isso que eu não comentei no primeiro episódio. Eu achei que eles ficaram um tempão navegando em teoria juntos, né? Mas parece que eles mal passaram tempo juntos. Parece que, tipo, as primeiras 24 horas deles juntos, porque tá faltando uma conexão ali dos dois. E ao mesmo tempo, a gente olha agora no segundo episódio, ela tá, tipo, ela tá louca pra dar pra ele. Ela tá louquinha pra dar pra ele. A menina. Ela tá que nem agora o meme da... Eu passei 2 dias cruzando pelo meme da Sarah se roçando no... Como é que é o nome do menino? Alface? Todas as melhores sacadas
são todos no arco dos Crows. Apesar de deixar a parte muito escura. Sim. Quase coisa que não dá pra enxergar. É tipo, Catterton só é à noite, né? Tipo, não existe Catterton de dia, aparentemente. Eu entendo que eles querem ter uma vibe, mas até fica meio caricato, assim, né? Tipo, é sempre essa coisa muito escura. Eu acho meio ruim, assim, né? Mas eu gostei muito dessas coisas, tipo, a Inês desaparecer, sabe? No meio essa coisa, assim, que são bem dos Crows. Eu gosto dos diálogos do caso com o Jasper. Eu gostei da apresentação do Will, eu não entendi essa coisa que tá passando fome e lá tocando flautinha pra ganhar moeda. Mas, beleza, assim. Essa coisa da Nina, nossa, eu achei muito cafona também, falando que, é o amor da minha vida. Vamos lá. Eu assisti os episódios 3 e 4 e meu ranço diminuiu um pouco. Acho que as coisas deram uma assentada, várias coisas melhoraram. Ainda assim tenho críticas, tá? Mas agora com um pouco mais de tranquilidade, porque apesar de as coisas estarem indo pra um rumo que eu não sei muito bem onde elas vão dar, pelo menos agora existe um pouquinho mais de, sei lá, coerência de algumas coisas. Assim, eu acho que as atuações que estavam me incomodando bastante melhoraram nesses episódios. Exceção da Alina. Eu não sei, eu não tô gostando da Alina nessa temporada. Também tô achando que as coisas estão muito rápidas, tá? Muito rápidas. E aí, a minha questão com as coisas estarem rápidas é o seguinte: eu acho que às vezes a gente não tem alicerce suficiente pra sustentar algumas decisões ou algumas argumentações, que aí é uma continuidade do que eu já falei dos episódios 1 e 2. Não dá tempo suficiente pra você entender a motivação daqueles personagens ou porque aquele personagem tomou aquela decisão, e aí as coisas vão ficando meio que uma empoleirada na outra. Mas vamos voltar e falar primeiro do episódio 3. Eu anotei várias coisas do episódio 3. Algumas coisas que eu não gostei, e a primeira dessas coisas que eu não gostei foi aquela tentativa boba da Lina de destruir a dobra. Eu achei bem bobo mesmo, tá? Bem bobo. O rolê de levantar ali o navio foi uma das coisas que eu e a Maíra conversamos sobre o trailer, né? Porque pareceu meio que um buzzkill levantar o navio no trailer, o navio voador, né, o Hummingbird, tirar essa surpresa. Mas eu acho que essa é uma coisa que a série tá pecando um pouco, na minha humilde opinião, que as surpresas elas estão sendo pros personagens e não pros espectadores. Uma coisa que eu não tinha comentado aqui, e depois eu me lembrei ouvindo o áudio da Maíra, foi do rolê dele, quando ele conversa com o Kaz, né, ele fala: ai, olha pro meu rosto, não tá reconhecendo? Por causa das moedas, né, do dinheiro de Ravka. Ele tá se escondendo atrás ficou meio dúbio, assim, sobre o que efetivamente ele tava fazendo com o Stormhold. E ele explica pra Alina depois, né? No papel dessa persona, eu consigo fazer muitas coisas que eu, enquanto príncipe, não conseguiria. Mas, ao mesmo tempo, é como se ele estivesse ocultando quem ele é de verdade. E essa é uma coisa que é bastante diferente dos livros, porque nos livros ele tem uma Taylor junto com ele, né, o que a Gênia é, pra mudar a aparência dele, e quando ele está sendo Stormhold, ele tem outra aparência, que não é a mesma aparência do Nikolai, o que não foi usado aqui na série. As caras que a Alina faz quando levanta o barquinho, eu fiquei tipo, de centavos da atuação. Desculpa, gente, desculpa fãs da Jasmine Lee, achei de centavos, tá? E eles chegaram lá em 2 segundos. Ridículo. O Nikolai fala: ai, se a gente vai demorar dias se a gente for por terra. E por terra é boring, né? Entediante. Aí eles levantam, parece que a Alina ainda tá tentando superar o fato de que estão voando. O Mal levanta e vai olhar a borda. Tipo, não parece que passou um tempo entre um momento e outro. E aí ele olha a borda e o Nikolai já avisam que a dobra já foi avistada. Eles já entram dentro da dobra. Já rola o negócio dela não conseguir. Daí tem uma cena de combate. A cena de combate eu gostei. E aí a gente já sai de lá. Já tá tipo, realmente, não deu certo. Eu achei bobo. O navio aterrissando, chega o exército, ele se apresenta. Essa cena eu gostei, achei que foi legal a cena. Mas não sei o quanto pro público que não leu os livros, o quanto causou impacto descobrir que ele era o príncipe, porque efetivamente pra mim, como ficou essa confusão, Stormhold, Nikolai, ele tá escondendo, ele não tá escondendo, parece que ele não faz questão nenhuma de esconder, mas eu achei legal. O rolê do soco, achei um pouco desproporcional, acho um pouco desproporcional, tipo assim, nossa, você mentiu pra mim. Você conhece a pessoa há meia dúzia de dias e você quer que a pessoa te diga um monte de coisa quando você não tá dizendo um monte de coisa pra pessoa. Eu acho, assim... Se Tamara e Tolia não soubessem quem ele é, daí eu entenderia um deles dar um soco no Nikolai. Mas a Alina, esse é o tipo de cena que não precisava, sabe? Ela tivesse dado soco lá quando ele pediu ela em casamento, sabe? Não ali. Aí a gente vai conhecer o refúgio, o Grisha ali do Nikolai, lá dentro tá a Nadia e a Zoya. E aí ela tem uma conversa com a Alina e a gente começa a mudança, então, de posicionamento da Zoya. A Zoya tava desaparecida da série, fez só uma apariçãozinha até agora também, episódio 3 e 4, basicamente isso, e depois um outro momento que ela tem uma conversa, mas por enquanto não tem participação, o que é um pouco chato, assim, porque a Zoya acaba virando uma grande aliada mesmo. Eu achei ela bem soft
na conversa, eu preferia que ela tivesse mantido uma pose, e essa é uma reclamação que eu tenho do Nikolai também. Eu enxerguei o Nikolai pouquíssimas vezes nesses 4 episódios que eu assisti, e eu estou achando ele muito soft. E quando eu digo muito soft, ele tá muito compreensivo num nível de que ele é tão compreensivo que ele chega a deixar de lado as brincadeiras e as perspicácias deles em nome de ser compreensivo com a Lina, e ser compreensivo com o que ela tá passando, e ser compreensivo com o mal. Parece um contraste muito diferente do cara que é apresentado, tipo, como um aventureiro, como, né, como brincalhão, que tem altas tiradinhas nos primeiros momentos, e depois ele fica, não, mas claro, o que você quiser, a escolha é sua, eu entendo você, o amor de vocês, sabe? No meio dessas conversas, e o problema não é ele ser compreensivo, porque o Nikolai é um cara legal, o problema é que no meio dessas conversas, às vezes não tem nenhuma sacadinha dele, sabe? Não tem nenhuma tiradinha dele, então a coisa parece que fica um pouco vazio, assim, em termos de desenvolvimento de quem ele é, ou de mostrar quem ele é, e aí às vezes fica dissociativo do que eu tava esperando do personagem, enfim, mas é a minha percepção nesse sentido. Aí a gente tem o rolê do noivado, vai aceitar, não vai aceitar, fala que é só pra ser uma fachada, que depois, né, se não precisar casar, ele volta pra ficar com o mal acaba incentivando a Lina, né, a aceitar. E aí tem uma coisa que é engraçada, né, a gente teve um vislumbre só do mal dizendo, de repente não é bom a gente ir atrás do amplificador no primeiro episódio, mas assim, gente, o mal dos livros, ele é um garoto assim meio tóxico, né, ele, quer as coisas do jeito dele, ele não entende a Lina, ele às vezes não respeita os andamentos dela, e eu acho muito legal que a Leigh Bardugo tenha usado a série, os roteiristas tenham usado a série pra tirar um pouco desses traços dele, mas não precisava ter lavado o personagem tão lavado a ponto de ele não ter motivações na série e não ter voz na série. A gente foi de 8 a 80. A gente foi de um garoto que impunha tudo o que ele queria acima das coisas que a Lina queria, pra um garoto que tudo de lado o que ele quer e as coisas que ele acredita em nome da Lina. A gente não consegue trabalhar um meio termo, assim, em algum momento? Não temos meio termo, é 8 a 80 mesmo. Pra mim, o mal virou um capachinho da Lina agora. Não gosto, porque eu tinha gostado muito dele na primeira temporada, né? Foi a grande surpresa, na verdade, da primeira temporada, foi o mal. Agora ele virou um capacho da Lina. É um tapetinho que ele pisa. Tanto que ele fala, eu não sigo nações, eu não estou aqui pro Havik, eu estou aqui por você, o que você quiser eu faço. O garoto se valoriza. Aquelas que tá tipo, agora já prefiro o outro mal. Saudades do mal, que pelo menos tretava um pouco, assim, pra ver as coisas acontecendo, sabe? E aí a gente tem a cena, então, da que a Lina acorda depois que o Darkling passou lá, e ela bate na porta do Nikolai pra dizer o que ela achou. O David aparecendo, a Gênia fica em pânico, diz que eles têm que fugir. Eu não gostei nem um pouco de nenhuma parte do arco da Gênia. Virei hater de Sombriossos. Calma. Dou várias das motivações dela. Pra mim também é uma personagem que se esvaziou um pouco. E talvez seja essa a minha grande preocupação com todos esses personagens, que eles se esvaziaram de muito do que faz eles. A Zoya foi esvaziada, o Nikolai foi esvaziado, a Gênia foi esvaziada. Aí a gente vê o Darkling indo atrás da Bagra, né, pra pedir o pássaro de fogo. Ele corta o dedo da mãe. É uma cena dramática, mas ao mesmo tempo também não sei se no efeito que eu gostaria que tivesse tido, assim, pra fazer um amplificador. Tem todo esse rolê de quem a Bagra é, do que ela significa. Não sei se isso tá passando na série, assim, a mensagem, ou se vai ficar meio tipo, como assim cortou o dedo dela pra fazer um amplificador? O que tá rolando? Não sei, tá? E aí, no final do episódio, o Darkling começa a perceber que ele consegue ter algum tipo de controle, né, sobre aquele link com a Lina, e ele vai lá e caminha, e ele tá meio onipresente, né, porque ele consegue se tornar substancial ao ponto de apagar a vela. O highlight que eu achei desse rolê foi a conversa que ele tem com o David. O David, ele pede pro David ajudar ele e tal. Uma coisa que me chamou a atenção. Na conversa que ele tem com o David, ele dá a entender. É por isso que eu tô falando que alguns argumentos pra mim eles não batem, tá? Ele dá a entender que os Nichevoias aparecem quando ele tá em perigo. Só que essa não é a verdade. Então, assim, a gente sabe que ele consegue convocar os Nichevoias ao bel prazer dele. Ou pelo menos quando ele ataca lá o primeiro exército, é essa a sensação que dá. Ele sai da dobra, é essa a sensação que dá. Quando as coisas do 4º episódio acontecem, é essa a sensação que dá. Que ele tem controle sobre as criaturas a ponto de invocá-las. Aí tem a tentativa de escapar da Gênia e do David, que eu achei ridícula. O David também não fez nada ali quando a Gênia tava sendo atacada, né? Depois ele vai acabar dizendo que ela se sacrificou por ele, mas assim, acho que dava pra ter feito sem ele ter parecido tão covarde. Eu sei, gente, que não teria feito nenhuma diferença ele ter se jogado ali na frente do Nichevoia e ter tentado ajudar, ele teria ficado preso lá, ou teria se machucado tanto quanto a Gênia. Mas passa uma mensagem ruim da relação dos dois, ele ter simplesmente ficado assistindo ela ser
morta, mutilada, sem sequer ter tentado fazer nada. Eu gostei bastante do arco de Catterton aqui. Tá tudo bem corrido, tá? E esse vai ser o rolê do terceiro e do quarto episódio no que diz respeito a Catterton, ainda mais do que diz respeito a Ravika. É corrido, tá rolando o arco do Pekka Rollins. Tá mala e descontrolado num primeiro momento, mas aos poucos ele vai se alinhando conforme ele vai jogando as pistas, assim, pras pessoas. Eu acho que ele podia ter sido um pouco mais nivelado desde os primeiros episódios, o que eu reclamei, mas eu acho que aqui alinhou um pouco melhor, porque diferente dos 2 primeiros episódios em que eu tava achando a atuação ruim junto com o roteiro, aqui não, aqui eu já passo a achar que a atuação dos Skrulls tá boa, e aí as coisas começam a fazer mais sentido dentro do arco deles, tá? A gente teve outro flashback, esse foi um flashback um pouquinho mais longo, e aí ajuda a construir a linha narrativa dele, né? E do porquê que ele tá fazendo isso. E isso, consequentemente, dá um pouco mais de controle para a argumentação do episódio. Agora eu entendo por que o personagem tá fazendo isso. Então, deixa eu dar essa colher de chá pra esse personagem. Era essa a minha reclamação dos flashbacks anteriores. Não tava dando substância o suficiente pra você entender. Não acho que você pra você entender, mas pra justificar, talvez. Aí a gente tem a cena do Jasper e do Willan no piano. Eu tô achando bonitinho o Jasper e o Willan, mas eu não sei se tô satisfeita, assim. E aí tem o rolê da criança, né? Esse é um arco bem interessante do livro, né? A gente fica muito no escuro a respeito das coisas. É aí que vem o meu ponto de reclamação da rapidez com que as coisas são mostradas aqui. Mal dá tempo de você acreditar em certas coisas, assim. A gente tem a cena do Cass e da Inej, que é a cena do ferimento, que é uma cena onde o Cass se coloca num pouco de fragilidade ali pra Inej, que quase, né, rola um negocinho, a não ser que a Nina chega. E aí a Nina e a Inej têm um momento bonitinho, que aí eu gostei desse momento, mais do que eu tinha gostado lá no começo, na primeira interação que elas tinham tido, que eu achei bonitinho. É claro o quanto a Inej precisa de uma amiga, sabe? Porque ela fica cercada do Jasper e do Cass. Tipo assim, não, né? Ela precisa de uma amiga. Aquela cena eu achei bem bonitinha. E a gente tem a cena do Cass com o Haskell, onde ele toma o poder dos Dregs. Pareceu muito fácil, tá? Os livros, gente, só pra refrescar a memória, Cass, ele trabalha pro Per Haskell, né? Ele não é tão independente quanto a gente vê aqui. Ele é o número 2 do Per Haskell, né, no livro. E aí tem um momento, sim, onde ele toma o controle dos Dregs. E os Skrulls, né, é tipo o grupinho dele. Mas ele tem toda essa história de ter ascendido dentro dessa gangue. Então quando ele faz o takeover no livro, parece muito mais orgânico, porque ele já tava ali dentro, as pessoas já conheciam e confiavam nele, não é tipo, eu entrei num lugar completamente diferente, tomei conta de tudo, sabe, só porque dei uma tunda aqui numa meia dúzia de gato pingado. Parece muito frágil essa relação, mas ainda assim acho que a cena foi bem feita. E quanto a dizer que os argumentos e as relações são frágeis, isso é a minha reclamação pra todas as coisas, tá? Pra todas as coisas da série, eu acho que as coisas alicerce frágil pra todas as coisas, tá? A gente tem a cena da Inej indo atrás do agressor, né, também partindo daquela conversa que ela teve com o Cass, de encontrar as fraquezas. No livro, os momentos Cass e Inej são tão legais, me dói um pouco saber o quanto as coisas estão sendo corridas aqui, de a gente tá tendo pouco tempo de ver. Porque aquela cena, ela poderia ter sido um pouquinho melhor, sabe? Mas ainda assim foi uma cena bonita de ver, do quanto, tipo, ela importa pra ele, do quanto ele consegue mostrar fragilidade, um pouco de fragilidade pra ela, do quanto ele, tipo, se aproximar dela ali já foi uma coisa dura pra ele, porque lá no primeiro episódio a gente viu que encostar, né, nas pessoas não é algo que deixa ele confortável. E apesar da gente já tá tendo uma resolução sobre isso no arco, eu não sei se a série deixa claro que isso diz respeito ao fato dele ter daquela cena dele acordando no meio, em cima de um monte de corpos mortos. Eu não sei se a série passou essa mensagem, sabe? Uma coisa é consequência da outra. Eu realmente não sei, porque eu acho que às vezes tá um pouco desconexo. Desculpa, gente, eu vou ter que ficar falando sobre isso o tempo inteiro. Matias vê os lobos. A primeira coisa mínima do Matias que eu acho que prestou dessa temporada é o rolê dos lobos, né? Daí o outro era, opa, você é um Druskelly. A gente não tinha visto os lobos ainda. E ele vai lutar, a Nina tá lá, ela vê ele lutando. Eu achei até que ela ia interferir de alguma forma ali, mas ela não interfere, ajudar ele, mas ele consegue se virar sozinho. Tem aquele cara. Eu fiquei pensando, aquele cara, ele só tava com os dentes afiados, ou se já tinha ali um princípio de plantar uma coisa que a gente talvez veja mais pra frente em outras temporadas. Fiquei pensando sobre isso, mas ele acaba vencendo, né? Tipo, ele meio quebra a perna, a coluna do cara. E aí a Nina chupou bala, né? E deixou o Pekka ver que ela tava ali. E aí fica aquela coisa de, será que ela vai trair o Cass em nome do Matias? Esse rolê aí, Nina Matias, primeira vez que eu dou um check positivo numa interação, porque eu acho que serviu a narrativa, tá? Porque até então todas as cenas do Matias na prisão não estavam servindo pra nada.
assim, eu gostei do episódio 3, principalmente pelo arco dos Skrulls, que se consolidou um pouco mais, apesar de estar indo tudo muito rápido. O arco da Lina é onde eu ainda tenho mais reclamações, principalmente porque tô com um problema toda vez que vejo a Lina em cena. Aí agora indo pro episódio 4, a gente já pula pro jantar real, onde tá todo mundo sentado lá, família real, família feliz, alegre, e aí o Nikolai levanta e anuncia que tá noivo, não. Inclusive eu fiquei pensando sobre o ator que faz o Vasily, tá? Na temporada a gente tinha uma pessoa jovem perto da família real, mas eu acho que não era o mesmo ator. A gente leu errado de que aquele era o Vasily. Vamos esquecer que esse cara tava ali na cena e vamos trazer um outro cara, esse personagem, tá? O que eu achei peculiar, pelo menos, é que existe uma certa semelhança de feições entre o Vasily e o Nikolai. Só que o Nikolai é uma versão um pouco mais bonita e o Vasily só vai fazer merda, né? Ele vai lá e manda prender o mal, ele fica espiando a conversa da Lina com o mal, aí ele vai lá e manda prender o mal, depois ele vai lá e diz, ô Lina, quem sabe você casa comigo? E depois ele, na festinha lá de noivado dos dois, ele chama ele de bastardo, e aí felizmente aparece um bichão e quebra ele no meio, pra gente não precisar mais ver ele. E assim, momentos antes, é de uma sutileza as coisas, né? Porque momentos antes a Lina falando, ai, você daria um ótimo rei. Aí aparece o bichão e botou o Nikolai no trono agora, né? É sobre isso. A gente tem a Jenny enjaulada e mutilada. Acho que a caracterização dela mutilada até tá ok, mas as reações que a Jenny tá tendo, absolutamente tudo, eu não gosto. Aqui, de novo, tem uma conversa da Lina com o Nikolai, onde ele tá super compreensivo, super soft, onde ela, inclusive, elogia, ai, quando você dropa, nanana. Aí ele faz uma piadinha, sabe? Mas isso já vinha sendo trazido dos outros episódios, desde o segundo episódio, na verdade, né? Que já tá sendo trazido isso, então meio que assim. O rolê da espada veio do nada. Ai, não, a gente tem que ir atrás dessa espada e é isso. Tá rolando um flerte ali entre alguns personagens, né? Zoya, Tamar, Tolia, Nadia. Eu acho que tá rolando um flerte ali. Que a série tá, tipo, só deixando no ar, assim, as coisas. E aí tem uma outra coisa aqui que eu fiquei pensando a respeito, né? Que foi aquela fala do Nikolai dizendo que ele... se a mãe dele não gostasse da plebe, ele não estaria ali. E de que, tipo, confirma que ele acredita que ele é um bastardo. Nos livros isso também é segurado mais um pouco. Ele tem dúvidas, às vezes, né? Sobre o que tá rolando. E aí tem um arco a respeito disso. Não sei como é que a série vai trabalhar isso. Aí a gente tem todo o ataque ali do Darkling, porque era pra ter sido uma coisa pequena. O Vasily resolveu mandar... Vasily, sei lá como é que fala o nome desse cara. Dar convite pra todo mundo. O Darkling sabe onde eles estão. E aí a gente tem o ataque e as interações ali na Darkling. A cena dele pegando ela pelo pescoço, assim, e a cabeça dela soltando faísquinha. Não, eu realmente não tenho nada a dizer a respeito desse assunto. Porque eu achei ridículo. Eu achei ridícula aquela cena, meu Deus do céu. Tô achando muito fácil, muito tranquila as interações, assim, muito perigo. O perigo tá sempre pros outros, nunca tá pra eles, né? O mal, coitado, a gente não sabe o que tá acontecendo com ele. Agora vamos dar de volta lá pro outro nicho. A gente tem uma repetição de um flashback do Cass. É o que eu falei, o quanto a gente tá passando a mensagem aqui, mas aí, ao invés de você reforçar a mensagem, você usa o mesmo flashback que você já tinha usado antes. Ele pede pra Inês ir embora, né? Se as coisas não derem certo, por favor, vai embora. A conversa do Jesper falando, eu sei, você veio aqui pedir desculpa, dizer, né, irmãos brigam e depois você vai abrir uma conta pra mim. Não, eu achei bonitinho. E depois o Cass falando, a única coisa é que, tipo, a conta seria limitada, né? Mas, tipo, existe uma cumplicidade legal ali entre os dois. E aí tem o plano. Precisa que cada um exerça um papel. E aí aqui eu reforço de novo que eu tô uma chata dizendo que eu fico pensando no quanto dá tempo de você se emocionar com as coisas, efetivamente, porque é coisa de, às vezes, 1 minuto. E a gente já revela que aquilo não era bem aquilo, sabe? Não, a Nina entregou o caso, mas era um plano. E aí é um argumento interessante, apesar de eu acho que o Pekka, ele cedeu muito rápido, né? Ele, tipo, vou assinar essa confissão então por causa do meu filho, e isso sendo que, por mais que sim, ainda assim, era pro Pekka ser um cara um pouco mais sem escrúpulos. Acho que distou um pouco, acho que precisava de um pouco mais aqui de trabalho pra ficar mais crível, digamos assim. Uma coisa que eu fiquei pensando muito sobre esse episódio é o quanto a Inês agora mata sem dó, né? Na primeira temporada foi dramático. E agora ela já matou umas 2, 3 pessoas nessa temporada aqui. Só passa. Resolveu. Achei bem interessante o rolê da doença, né? De, tipo, usar o que causou a morte do irmão dele pra causar o pânico aqui e plantar essa coisa de as coisas estão por água abaixo, você vai precisar fazer isso. Aí tem aquela cena, você diga o nome dele, que eu acho tão mais legal do livro, mas enfim, acho que teve o seu momento ali. Eu gostei do arco dos Skrulls, basicamente, nesse episódio, como falei. Eu tenho gostado mais do arco dos Skrulls. E a partir de agora temos um casal. Episódio 4, galera. Cadê o Slow Burn? Não estamos trabalhando Slow Burn, né? Tá bom. Tá bom. E depois, no final, o Cass surta pra cima
do Inej, né? Porque ele tá meio desnorteado. A gente tem aqui um vislumbre do que provavelmente vai ser o segundo arco dos Skrulls. Porque assim, acho que encerrou esse arco dos Skrulls, né? Eles correram tanto, 4 episódios e encerraram todo um puta arco aqui que era pra desenvolver a temporada inteira. Porque eles já vão ter uma nova missão, porque aparentemente eles vão ser contratados pra ir atrás da espada lá. Aparentemente, foi isso que o Nikolai falou. Talvez se fosse um bom trabalho pros amigos Skrulls. Fiquei mais feliz com esses 2 episódios. Acho que as cenas foram melhores, as atuações estão melhores. Mas eu também baixei a minha expectativa, mas sigo achando tudo muito raso. A gente tá vendo a história andar, a história está andando diferente. Meu problema não é a história andar diferente, vou dizer de novo. Meu problema é a rapidez com que as coisas estão indo e o que eu considero uma falta de solidez nos acontecimentos pra eles serem mais críveis. Mas às vezes eu falo algumas coisas aqui e aí aparece a galera no comentário e fala: ai, Tami, eu não li o livro e acho que tá bom. Então tudo bem, de repente eu que tô bem louca. Acontece. Mas eu me sinto mais tranquila agora com a temporada, apesar de que eu acho que agora a gente tem uma mudança de clima aqui na segunda metade. Eu não sei nem por onde começar a falar sobre os episódios 5 e 6. O que tá rolando com essa série? Gente do céu! Tava reclamando da Gênia. Na verdade, ela só apareceu no 5, né? Gostei muito dela no 5. Acho que ela tava precisando de um pep talk ali. Ela recebeu o acolhimento da Lina. Ela teve aquela cena com o Nikolai, onde ele acusa ela, né, da morte do pai. E aí depois a cena com a rainha. E aí o Nikolai já aproveitou pra banir a mãe, né? Aquela coisa toda. E aí teve o acolhimento do David. E aí depois a cena em que ela vai lá e cura a soldada do primeiro exército. Gostei dessas cenas da Gênia, tá? A outra coisa foi o Mal, né? Eu tava falando que ele tinha virado capacho, daí nesse episódio 5 ele resolveu ficar putinho, se rebelou. Mas aí é aquela coisa, né? Ou ele tá super serviente, ou ele tá de mal. O mal tá de mal, né? Mas eu gostei de ver um pouquinho mais de ação dele, pelo menos. E mesmo que as coisas tenham andado rapidamente no episódio 6. Daí a gente tem algumas interações que são boas. Por exemplo, um jogo de interações que eu tô gostando de assistir na série é a Nina e a Zoya. Elas têm uma relação muito diferente no livro. A Nina olha pra ela com extrema admiração. E aqui elas são meio de, tipo, de bateção de boca, assim. Então tá sendo interessante. Exatamente por isso existe um contraste muito grande, né? A Nina acreditando no amor e a Zoya, o grande amor dela é Ravika. De como isso vai progredir também daqui pra frente. Porque eu terminei o 6º episódio com um sentimento muito claro de que a 3ª temporada, se ela existir, já vai ser focada em King of Scars. Não vai ter espaço, não tem espaço na história, tá? Porque a gente termina o 6º episódio com o Pássaro de Fogo já. Eu tô achando que o final da Lina com o Mal, pelo menos no primeiro momento, não vai ser o mesmo. Eu acho que vai dar jeito de ela fazer o rolê ali, vai progredir a história da Lina e eles vão acompanhar a história da Lina com a história do Nikolai de King of Scars. Terminei ao fim do 6º episódio, essa é a minha previsão pra uma próxima temporada, porque o que eles vão fazer aqui? E eu acho que não tem muito fundamento tirar a Lina no final da temporada e voltar na próxima temporada só com o Nikolai, que é um personagem que recém foi inserido, entendeu? Então eu acho que eles vão inventar uma coisa pra Lina, mas eu tô achando que talvez o Mal saia de cena, porque tá muito estranho a relação dos dois. Ah, eu não sei. Essa é a minha sensação, tá? Agora vamos lá, os Skrulls. A gente tem a nova missão dos Skrulls, que veio do absolutamente nada. Eles correram com todo o arco do P.K. Rollins, e aí pra inserir a busca da tal da espada lá, que depois no final, no 6º episódio, a gente vai descobrir que tá com uma santa. Agora vamos começar a jogar santo aqui, né? Vamos começar a jogar santo. A Inej foi jogada de escanteio pelo Cas, daí a Nina tá lá cuidando dela, e aí fala umas coisas, né? Tipo, ai, porque vocês dois se gostam. E aí o Jasper fica... Ele tá putinho, né? Porque ela tá livre e ainda assim tá querendo ficar ali, arriscando a vida dela e aquela coisa toda. A gente tem o reaparecimento da Geni e da Bagra. A Bagra, ela vem ser instrumental na história aqui. Ela vai conduzir metade do 5º episódio e quase o episódio 6º inteiro com essa história aí de que ela é a filha do Morozova e... Desculpa, gente, mas eu vou ter que misturar os 2 episódios, porque pra mim é uma... Esses 2 episódios é quase como se fosse um só, porque uma coisa é a continuidade da outra, tá? Ela é a filha do Morozova e aí ela conta sobre a irmã dela e sobre o que o pai dela fazia. E aqui é a Bardugo amarrando... Aqui é a Bardugo amarrando as pontas soltas que ela deixou em Ruína e Ascensão. Porque ficaram muitas dúvidas quando rolou o livro sobre como assim, né, o Pássaro de Fogo, como mal o Pássaro de Fogo. E aí aqui ela terminou de amarrar, tipo, tá, vamos fazer isso acontecer mesmo, então bem desse jeitinho, é isso. Então, honestamente, eu não sei como é que eu me sinto, tá, com relação a isso, eu não desgostei, tem coisas que eu desgosto muito mais. Aí o rolê de como ela morre também, né, no 6º episódio, é toda uma cena diferente, é bem
mais pessoal, né? Enquanto a cena que ela morre no livro é uma cena mais aberta, assim, mais de sacrifício de forma geral, coisa mais deliberada também do Darkling e dos monstros dele, e aqui é uma coisa meio acidental, assim. Mas aí ela acaba cortando, né, a mão dele, aquela coisa toda. Realmente não sei muito bem como eu me sinto com relação a esse arco, então tô pensando pensamentos. Descobre então o rolê do Willan não saber ler, ele confronta o Jasper com o fato de ele estar escondendo o seu Durast, e mais pra frente eles têm aquele diálogo que o Jasper não sabe o que custou isso pra ele, que vai condensar lá vai despejar lá na visão que eles estão tendo. E assim, por que, além de toda essa relação da série, eu estou botando minhas fichas de que se a gente tiver uma terceira temporada já vai ser King of Scars? Porque o 5º episódio foi novo e de novo, o tempo inteiro. Acho que rolou umas 2 ou 3 vezes menções do Nikolai ser aquele que vai consertar Ravika. Nikolai vai ser aquele que vai consertar Ravika. Nikolai vai ser aquele que vai consertar Ravika. A Lina fala isso, depois a Gênia confronta ele, depois ele fala pra mãe dele que ele precisa ser o cara que vai consertar, que vai resolver tudo, que ele precisa fazer diferente. Então eu acho que não tem outro caminho pra ir da forma acelerada como as coisas estão acontecendo, tá? Eu até anotei aqui, Nikolai, o Consertador. Se ele fosse um imperador desses que recebe um nome, tipo, não sei quem o grande, seria Nikolai, o Consertador. Adorei a interação da Nina com o Cass. Eu achei assim, os Crows estavam muito bem nesses 2 episódios, tá? Muito bem. Tirando um aspecto só que eu vou chegar lá. A interação do Cass e da Nina enquanto casal, eu adorei. E aí, agora sim, nesse 5º episódio, a gente teve uma cena que é um reforço pela 3ª vez, mas que agora finalmente mostra o rolê das mãos dele, do fato dele tocar as pessoas, de assustar ele, de ser porque ele acordou lá no meio dos corpos, tá? É muito estranho ver o Cass numa situação de tamanha fraqueza, né? Porque ele é sempre aquele que bate de frente, que faz os rolês. Então foi uma cena bem importante, assim, de ser a Inês que vai lá. A gente tem a Lina indo atrás do Darkling pela primeira vez. Ela tenta queimar a mão dele. E aí o Mal aparece nesse momento e tenta, né, tirar ela de lá. E é quando eles brigam, né? Tipo, tá, agora vamos brigar um pouco, então, já que eu tô sendo seu capacho a temporada inteira. E aí é aquilo, né? E a Lina tá tendo vários rompantes, assim, nessa temporada. Eu achei até que ela ia estar mais diferente, no sentido de que... Porque a gente vê que o poder, ele dá uma mudada nela, e ela tem... no livro, pelo menos, ela tinha esses conflitos, de ficar um pouco mais em dúvida também entre o Mal e o Dark, e até depois de um certo flerte com o Nikolai, e aqui... Essas coisas são muito deixadas de lado, assim, o que eu não vejo problema. Só que aí ela tem uns rompantes, assim, que não combinam muito bem, porque isso não tá sendo trabalhado o tempo inteiro. E aí eu não vou nem entrar no aspecto, tá, do que diz respeito ao poder dela e do como ela tá evoluindo e aprendendo coisas aqui sem praticar quase nada, né, de como as coisas estão fluindo agora pra ela muito naturalmente. Enquanto, em paralelo com isso, a gente tem, tipo, toda uma conversa sobre o Jasper tá sendo ficado pra trás porque ele não pratica o suficiente, né? Ele não desenvolve esse poder dele. Então, assim, tem umas coisas que são 2 pesos e 2 medidas, mas eu nem vou entrar nessa discussão aqui, tá? A respeito desse assunto. Deixa pra lá, deixa quieto. O P.E.K.K.A em Hellgate, o que é uma inserção interessante, e ele já chega lá como rei do rolê, né? Ele acaba matando o colega de cela do Matias e vai criar uma outra treta lá entre os dois. E aí a gente tem uma conversa interessante da Lina com a Bagra quando eles estão a caminho lá da caverna. Complicado ao mesmo tempo não é, porque ela tá cercada de grixas, mas ela não tem conversas, né, com nenhum deles, ela não encontra amizades ali, ou ela não fortalece essas relações. Então ela acaba tendo essa conversa com a Bagra, e aí a cena da armadilha dos Crows, né, que eles vão lá invadir a casa da mulher, onde supostamente tá a espada. E a gente começa a ver os personagens terem alucinações. Aí a gente já vai entrar no episódio 6 pra falar que a alucinação do Jasper eu achei ótima. É da relação com a mãe, e aí a gente fica sabendo por que ele parou, né, de usar os poderes, do que aconteceu com a mãe dele, de um jeito interessante. E ao mesmo tempo, pra ele é algo feliz, né? Tanto que ele termina feliz e alegre, é o único que tá feliz e alegre. A gente vê na alucinação do Tolia o medo dele de causar a morte da irmã e das situações ali ao redor daquilo. Assim, a do caso eu não acho que foi bem executada, tá? Eu entendi o que queria falar, né? Que queria alertar ele sobre ficar correndo atrás desse passado dele e tal. Só que assim, honestamente, eu achei que essa situação tinha sido encerrada com o rolê do P.E.K.K.A. Mas não, né? Porque ainda era o que tava perturbando o Cass. Aí precisou rolar tudo aquilo pro irmão dele, de repente, virar o vilão na cabeça dele, fazer ele perceber isso. E o meu pet peeve aqui é com a visão da Inês. Porque assim, a Inês tem uma família inteira perdida, que é um rolê, inclusive, de treta dela com o Cass no primeiro livro, porque ela quer ir atrás da família e tal, ela fica procurando a família, e ele fica, para, garota. E aí, nessa temporada, ele já falou umas 2 vezes sobre a família dela, mas aí a visão da Inês é sobre o Cass, sabe? A visão da Inês é sobre o Cass e não sobre a família dela.
Não gostei não, viu? Não gostei não. E tudo bem que ela, tipo, ai, não se deixa levar, ela percebe que é uma ilusão, parará, e depois tem aquela fala de que ela fala que ter esperança é perigoso, né? Mas assim, se a visão do Cass é o irmão, a visão da Inês é a família dela, não é o Cass. Desculpa aí, produção. Desculpa aí. Não. E aí, sabe o que é mais engraçado? Porque depois, quando rola o rolê das borboletas, preciso dizer pra vocês que eu achei ridículo o rolê das borboletas, deles comendo as borboletas, e da solução facílima que foi, não preciso, né? Enfim, deixa quieto isso. Ela tava sonhando com o Cass, então, em teoria, ele era a coisa que tava perturbando mais ela, mas ela deixa ele por último, pra salvar ele por último. Em que mundo que isso faz sentido? Porque na minha cabeça não faz sentido. Aí, nesse episódio também, é o episódio em que a Bagra conta que ela é a filha lá, e nanana, que é só ela que abre, que ele é o Ilia, o rolê da ressuscitação, que na verdade tá lá no livro dos Santos de um jeito, mas foi a irmã dela. Ok, como eu falei, é Libarduga amarrando as pontinhas dela bem direitinho aqui. E é aquela discussão que a gente adora, né? O Mal, então, é sobrinho, meio sobrinho da Bagra, e é primo distante, e é um priminho aí do Darkling. Ai, que fofo, né? Tudo em família. Show! Aí a gente volta lá pro negócio dos Scrolls e tem a luta com a Sorinha, que eu apelidei aqui a Sorinha da Espada. Não tinha pegado o nome dela. E depois a gente descobre, na verdade, que ela é uma santa. Santa Neyar. E aí depois ela acaba falando que ela vai entregar a espada só pro Jasper. Aí ela tem o pep talk lá com o Jasper. E quando o Jasper sai, ele vai fazer as pazes com o Willan. Eu tô um pouco curiosa aqui, porque eu achei que no momento em que o Jasper se abrisse com o Willan, seria o momento em que talvez o Willan fosse falar alguma coisa pro Jasper. Mas não rolou. Então, qual vai ser o momento que isso vai rolar? Porque já teve 2 momentos em que eu achei que essa conversa ia acontecer. A não ser que a proveniência dele, essa é a palavra, seja outra aqui na série. A gente sabe que ele vem de algum lugar, né? Mas aparentemente talvez ele não venha do lugar que a gente tá achando que ele vem. Talvez ele venha de outro lugar que ainda não foi tocado. Eu acho que é isso. Mas vamos ver o que eles vão construir com isso. Acho que foi uma mudança interessante ali, porque ela tava indo muito atrás dele e aí deu essa quebrada. Ai, vamos amanhecer ir atrás do pássaro de fogo. O Mal conta que é o pássaro de fogo. Rola todo aquele drama. Eles finalmente transam. Meu Deus do céu. Que dificuldade. Que dificuldade esses dois. E aí, quando o carinha lá... Como é que é o nome dele? Agora eu anotei o nome dele. Em algum lugar aqui no meu caderno. Eu anotei o nome daquele cidadão. O Vladin. Coloca o amplificador do pozinho da Bagra no Darkling e dá pra ele a mãozinha. Tem as memórias, né, as últimas memórias da Bagra e descobre que o Mal é um pássaro de fogo. Só que assim, eu achei meio papo furado esse rolê, tá? Porque eu fiquei pensando muito que os outros amplificadores, eles retiram as partes do corpo depois que a pessoa morreu. Só que nesse caso, a Bagra tava viva quando eles tiraram, né? Então eu fico pensando que, na minha cabeça, as memórias, como foi algo que desconectou da pessoa, as memórias tinham que ser as últimas memórias enquanto tava conectado, e não as últimas memórias antes da pessoa morrer, necessariamente. Porque parece que a regra flexiona, sabe? Parece que é uma exceção à regra. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Da onde que aquele pedacinho de osso ali, que não tava mais conectado com a Bagra, quando ela tava vivendo todas aquelas coisas, adquiriu aquela memória? Entendeu? Eu tô pensando muitos pensamentos pensantes. Finalizei a temporada, assisti os episódios 7 e 8 e vamos fazer os últimos comentários desse vlog aqui, porque, assim, muitos pensamentos pensantes, tá? O episódio 7, então, foi bem voltado, né, numa batalha, num confronto que rolou lá naquele castelo onde estava todo mundo. A gente tem a ordem do Darkling, então, pros Grishas dele matarem, né, o rei. Porque depois do que aconteceu com o Vasily, o Nikolai se tornou rei. Uma coisa que me chamou a atenção durante toda essa sequência, que já tinha me chamado a atenção antes, mas que eu tinha esquecido de comentar aqui, é o tamanho das frotas. Os Grishas, os exércitos, tudo deixou de existir, né? A série esqueceu completamente de que a gente tá falando aqui de uma nação. Além de ela não tá trabalhando os aspectos de que Ravka tava em guerra, né, ali com, né, outros locais, ela também extinguiu o primeiro exército e o segundo exército, a meia dúzia de gato pingado correndo de um lado pro outro. Então, assim, as cenas em que o Darkling aparece com os Grishas atrás é tipo 4, 5. Isso tá acontecendo nos dois lados. Existe uma escassez de figurante nessa série. Só que assim, gente, é o exército de uma nação. Realmente, se aquilo ali é tudo de tropa que Ravka tem, seja por um lado ou pelo outro, realmente é um país com bastante problema pra resolver. A gente também vê o Darkling acessando o sonho do Mal, o que eu fiquei um pouco assim a respeito, porque não sei se eu entendi
exatamente o que ele tava fazendo ali, ou como ele tava fazendo aquilo, mas a essa altura do campeonato, com o que aconteceu com os amplificadores da Bagra, que aqui ficou ainda mais claro, e agora também nesse episódio o rolê da Alina tocando mal e já acessando o poder do amplificador, todas essas coisas mostram que a série resolveu que ela nem sempre vai seguir as próprias regras, ou que ela vai inventar umas coisas assim, tipo, aqui ficaria legal se isso acontecesse, né? Então quem sabe a gente faz acontecer e esquece que existe uma regra diferente pra esse tipo de abordagem aqui. Tem uma conversa então do Nikolai com a Alina, onde, né, ela conta, né, que o Mal é o amplificador. E depois vai ter uma outra conversa onde o Mal pede pra ele cuidar dela. Aqui eu achei ridícula essa conversa, tá? Porque o Nikolai depois vai conversando com o amigo dele, né? O Dominique, que vai acabar morrendo, inclusive, nesse episódio. E ele tá falando como se ele já tivesse apaixonado pela Alina, como se ele já gostasse dela. Só que não teve tempo, gente, pra isso. Ficaram o quê? 3 dias juntos? Aonde que surgem esses sentimentos avassaladores aqui que a série tá querendo impor, sabe? De que existe um... Então me poupa, tá? Me poupa. A Tamar surge com um plano pra salvar o Mal, mas é só pra ser uma distração ali, porque na verdade a gente não vai chegar perto de nada daquilo. Eles se separam em 2 grupos, mas logo o Hummingbird que o Nikolai tá já é derrubado. E a gente tem o ataque então, o Darkling tá movendo, né, a dobra pra cima do castelo e do outro lado estão os Grishas. Preciso comentar que aquela Grisha, que eu não peguei nem o nome, eu acho, tá? A maluquinha, eu anotei, eu chamei ela de a maluquinha do Darkling, tá? Eu não lembro o nome dela. Aquela menina que tá na frente agora do exército, do segundo exército, em nome do Darkling ali. De onde é que tiraram aquela garota? Não, apenas não. Ela não convence, a atuação é de centavos e ela não tem posição suficiente, tá? E a outra que fica junto com ela, pior ainda, tá? Então, assim, eu não sei o que aconteceu ali, mas a gente tem o ataque das coisas rolando, tem a cena do David selando a Jenny, mandando a Jenny embora. Só tem uma pergunta, assim, o plot Gênia David não era um plot difícil, gente. Não era um plot difícil. O que custava, só nesse plot, manter as coisas direito? O que custava? Eu não sei, tá? Mas enfim, foi aquilo. Depois, né, se chega à conclusão ali de que o David morreu. A gente perdeu uma cena muito especial aqui da Jenny e do David, tá? Com essa função aqui toda. Neji, Deus Ex Machina, né? Porque ela chega ali no último momento pra salvar a Alina, usando a espada pra cortar e os Nishevoi ali do Darkling, aquela coisa toda. Eu achei, assim, apesar de eu ter gostado da apresentação dos Nishevoi, todos, tirando a cena lá do banquete, né? Do noivado, onde eles entram, as outras cenas, mas especialmente essas cenas, assim, eu achei um pouco, sei lá, meio bobas, assim. E talvez seja porque tem pouca gente em cena, sabe? E eles ficam em completo pânico. Enfim, uns sentimentos aí, tá? Uns sentimentos. A gente vê o Jasper, né, usando mais os poderes dele. Eu queria fazer um highlight aqui, que o Jasper tá ótimo na temporada, tá? Depois na verdade, assim, depois de uma primeira impressão de que eu realmente não gostei muito das atuações nos 2 primeiros episódios, depois os Crows se alinharam pra mim super bem, eles estão super bem. Eu não gosto da aproximação super rápida do Jasper e do Willan, acho que tinha que ter sido uma coisa um pouco mais cozinhadinha ali. Mas o Jasper tá ótimo e ele tá melhor nessa temporada do que na outra, porque na outra ele tinha muito mais de ser o cara do alívio cômico e aqui ele tem muito mais presença por outros motivos, né? Então ele começou a usar os poderes dele ali. Gostaria de ressaltar que ele passou a temporada inteira de saia e eu adorei. Adorei. Aí a gente tem uma cena ridícula da Alina e do Mal dentro da dobra. Ridícula, cafona. Tá? Não. O Darkling vai aparecer, a Alina vai usar o corte nele. O Mal tá morrendo. A Nina é levada e fica aquela coisa, meu Deus do céu, acabou o episódio. O que vai acontecer agora? Daí a gente entra no 8º episódio, parece que vai ser uma loucura. Mas na verdade a temporada acaba no meio do episódio, né? E aí depois é só encheção de... É só tentando amarrar umas pontas, assim, pra próxima temporada não precisar começar fazendo tanta encrenca quando eles tiveram que começar nessa e deu tão errado, né? Aqui tem uma cena que eu gostei, entregando a bengala dele pro Nikolai, falando, eu já tô mais acostumado com a dor, porque o Nikolai tá machucado, né? Aí o Kaz entregar a bengala dele, achei soft do Kaz. Bonitinho. Ai, Kaz, todos os erros que você fez nessa temporada, quando a Inej na outra direção, você tá perdoado, tá? Especialmente porque Inej, querida, termina a temporada empoderada e com aquela cena que magoou todos os nossos corações, mas ao mesmo tempo disse muita coisa, né? No final do livro de Crooked Kingdom, onde ela fala que se eu não puder ter você por inteiro, não vou ter você porra nenhuma, né? E eu tô vendo a galera toda nervosinha aí, porque a Inej entrou no navio e trocou uns olhares ali com o Tolia e foi viver a vida... E a Inej merece mais do que aquele rabugento do Kaz no momento em que ele tá. Ele precisa se curar e ela precisa se valorizar mais, tá? Não é porque os dois são um casal bonitinho que eles merecem ficar juntos, tá? É assim, nesse momento. Que eles têm que ficar juntos nesse momento, tá? As pessoas precisam inteiras para serem inteiras para outras pessoas.
tá? Então a Inês que vá viajar o mundo um pouco, que vá deitar e rolar por aí com o Tolia, tá? Vai se divertir, tá? Que ela não tem nada que ficar chorando pelo rabugento do Cas, e enquanto isso, ele que melhore pra merecer ela, tá? deixa ele lá sofrendo com o rolê dele, não é porque ele tá sabático com os traumas dele, que a menina não pode se divertir. Então tomara que ela se divirta bastante. Tá, essa é a minha opinião sobre o final da Inês, tá? Vai atrás da família dela, vai navegar. Inclusive, vou adorar se a gente tiver uma terceira temporada, né, que a gente não sabe. Provavelmente a gente vai ver um pouco disso, né? Porque é o fim de Crooked Kingdom, né? É a Inês num navio zarpando pra ir atrás desses navios aí de escravos que a série chamou na legenda de navios negreiros. Não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. E eu acho que na terceira temporada talvez a gente tenha a oportunidade de ver um pouquinho disso. Então, torço. Eu não gostei tanto da temporada, gente, mas é óbvio que eu torço que tenha outras temporadas, tá? Ou pelo menos mais uma temporada. Acho que teria pelo menos mais... Eles correram com o enredo nessa temporada dos livros 2, 3 e Crooked Kingdom. Eles têm condições de correr na próxima temporada e entregar uma terceira temporada sendo a última, tá? Que aí como alerta essa situação. Existe uma grande chance da terceira temporada ser a última temporada, se eles quiserem encerrar tudo bonitinho. A partir da terceira temporada, tudo será inventado. Não tem livro, tá? E se eles já estão conseguindo errar umas coisas com o livro, Deus nos acuda quando eles não tiverem mais livro pra se basear, tá? Mas enfim, vamos voltar aqui. O Jasper chama o Willan de My Man. Ai, esses dois... A Alina acaba, então, matando ali o mal, né? Ai, a facada, não sei o que, a poder, a estinha, a dobra. Aí a gente tem umas coisas que são engraçadas, né? Que é uma coisa que eu e a Maíra conversamos muito. Inclusive, a Maíra desesperada assistindo o último episódio. Eu falei, amiga, quando eu terminei, ela não tinha assistido ainda, né? Eu falei, amiga, toma um chazinho, tá? Toma, assim, um calmante, uns comprimidos, umas coisas aí. E depois você senta pra assistir o episódio. A Maíra passou o episódio inteiro falando assim, não. Foi muito engraçado. Foi muito engraçado. A gente tem a destruição da dobra, tá? Até achei que ia ser um pouco mais emocionante, mas é visualizar, mas não foi, porque foi uma coisa muito centrada, tipo, não tinha tanto acontecendo ao redor, eu achei que ia ser uma coisa que ia ter mais coisas acontecendo ao redor. E aí tem o papinho do Darkling, né? O Darkling falando, ai, deixa eu ser o seu monstro, blá blá blá, e a Alina, não, eu vou salvar eu mesma, nananana. Gente, essa condução aqui, ela não tem muito sentido nessa segunda temporada, porque ela fazia sentido nos livros, porque o mal era um bosta com a Alina, entendeu? E aí ela achava que o Darkling era a salvação dela, porque os dois eram eternos e ninguém entendia o poder dela e... Todo mundo entende o poder da Alina aqui, todo mundo é extremamente compreensivo com a Alina, todo mundo ajuda a Alina. O mal se deitou no chão e deixou a Alina pisar nele a temporada inteira. Que papinho é esse? De deixar ser o seu monstro, de... Ai, só eu entendo você. Ela usou esse papinho com ele, ele usou esse papinho com ela antes da temporada. Depois ela usou esse papinho com ele, se não me engano, lá no episódio 5. Acho que foi no 5. Como se estivesse rolando um arco aqui que não está acontecendo na série. Tá? Não está acontecendo. Não existe nenhum Darklina nessa segunda temporada. Então que papinho chato é esse? Inclusive o Dark não fez nada nessa temporada. Ele fez o feio, né? Porque a cara toda com os riscos de caneta Bic ali, que eu vi que era um meme da internet. Ele não teve imposição, não teve bons diálogos. A maioria dos diálogos dele, especialmente com a Alina, foram nesse tom, que é um tom que não faz sentido pro personagem aqui, pelo arco que foi sendo construído. Aí depois, morte xoxa, conflito com a Bagra. Aconteceu com o Dark. Eu compartilhei nos meus stories um vídeo do Ben Barnes lendo um trecho, um capítulo de Siege and Storm, né, de Sol e Tormenta. Ele fez mais naquele ASMR do que ele fez a temporada inteira. Sinto muito. E é sobre isso, tá? É sobre isso. 2 momentos de foreshadowing, assim, que eu não sei... É um foreshadowing, assim, escancarado, que é o Dark falando, ai, por favor, deixa que nada reste de mim. E aí, aquela coisa de que ele não tá mais controlando ali os Nichevoia, e aí a gente tem o contraste de um Nichevoia atacando o Nikolai, né? Ele fala, ai, vão ir atrás de você, vão ir atrás da Lina. Eu acho que ele tá falando aqui das pessoas, fé, porque não faz muito sentido ser os bichos, né? Então, eu não sei, ficou uma frase meio ambígua aqui. Eu acho que ele tá falando das pessoas agora inculparem ela por alguma coisa, mas achei meio, tipo assim, porque que ele sabe? Sabe? O que ele sabe? Aí a gente vê que quando, né, o Dark é morto, o Dark é morto, a dobra recolhe essas criaturas, a gente vê que o Nikolai ficou machucado. Mas assim, gente, a cena soft, leve, suave, perto do que a gente vê no livro. No livro, o Nikolai vira um bichão todo transformado. Tanto que
O livro se chama King of Scars, Reis das Cicatrizes, porque ele ficou todo marcado. Ficou com um negocinho aqui assim, só, né? Depois teve aquela cena belíssima do ator tirando a camisa, não sei o que, pra mostrar que tava com um negocinho se vendo no espelho. Mas assim, a gente sabe que houve claramente, dá pra perceber que houve claramente uma introdução já do plot de King of Scars. Mas assim, cadê as Scars do plot? E a Zoya, coitada, agonista de King of Scars. Ninguém nem lembra que a Zoya existe nessa temporada. Meu Deus do céu. Aí a gente teve a Alina usando o Mersorst pra curar o mal. E aí fica aquela coisa, o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu? E no final a gente descobre que, na verdade, ela mudou o poder dela, né? Ela agora não conjura mais luz, ela conjura sombras. Tem muitas coisas aqui que me incomodam. Talvez a principal delas é a história como um todo, pregar que o poder é uma parte tão importante dela, mas em nenhum momento ela sentir que alguma coisa mudou, ela só percebe que mudou a hora que ela vai usar o poder dela. Curioso, né? Bastante curioso. Enfim, eu adorei a parte do Jasper dizendo que ele queria contratar um escritor pros Five of... Eu gostei de duas conversas que rolaram aqui, que foi o papo do Mal e da Alina, tipo, do Mal dizendo, eu vou ter que vazar, tá? Eu preciso entender o que eu sou, o que eu quero, já cumpri meu papel com você, agora eu preciso entender quem eu sou. E depois uma conversa que a Nina tem com o Cass também, né, sobre o que ele quer da vida dele, sabe? Qual é a situação aqui. A gente tem o reforço de novo, ai, não sobrou nada, vamos queimar o Dark, lá, fica repetindo um negócio que tá dizendo outra coisa, a gente tá vendo outra coisa. E o Mal partindo como Stormhound, assumindo a... Não tem problema nenhum com o Mal pegar o Volkvone e sair por aí, tá? O garoto precisa também, que deixa de ser capacho. Mas pra que entregar pra ele a identidade secreta do Nikolai? Pra quê? Necessidade. Diz que o Stormhound tá passeando, tá repousando. Não precisa ser o cara que tá ali só porque... Ai, tá usando casaco, é o Stormhound. O Cass conversando com a Inês, né, ele conseguiu então algumas informações ali, conseguiu o perdão pra Nina, a Nina vai lá, tenta, mas o Matias já desvirtuou todo, então não vai rolar. E aí a gente tem a cena dos dois ali, que é uma cena muito bonita, mas a gente já sabia como é que ela ia acabar, né, porque como falei, Ned vai viver a vida dela, deixa quieto, e ele pede pra ela ficar, o que quebrou corações de todo mundo, mas assim, ninguém tá pronto ali pra um relacionamento, tá, gente? Vamos maturar aí os sentimentos, aquela coisa toda. E é sobre isso. Matias com os lobos, achei interessante, mas achei também que fez pouco sentido, levando em consideração que a série não trabalhou esse aspecto, né? Então, assim, é uns prato furado aqui que eu não sei exatamente o que ia acontecer. Mas aí, não satisfeito, a gente tem duas coisas. A gente tem uma coisa ainda mais engraçada, tá? Que é o seguinte. A última cena dos Crows é o Cass, né? Então, já tá mais arrumado, tá mais chique, trocou até a bengala, tá lá dando ordem, mandando chamar a menina pra ir trabalhar pra ele, pará. Essa é a última cena. Daí a gente vai de volta pro núcleo. E aí a gente tem o triunvirato ali na Zoya gênia, a Zoya fazendo uma piadinha com o Nikolai. Esse é o fio que a série vai conduzir pra próxima temporada? Esse é o começo, esse é o fio, essa é a primeira... Pelo amor de Deus. E aí o Aparati, que tava repousando a temporada inteira, resolve aparecer pra dar palestra. As coisas tiradas do chapéu de pirata do Nikolai, que não é pirata, é corsário. Ah, não, teve uma outra coisa lá, né, dos Crows. O Cass falando que surgiu um trabalho novo, né, dessa droga que tá rolando aí. E aí corta pra coroação, a gente vê a Grisha ali usando Jurda e matando todo mundo, até que a Lina usa o poder das sombras dela. Este é o plot, esse é o grande heist, então, de Six of Crows, né? Eles foram contratados pra esse trabalho eles precisavam precisavam de uma outra pessoa, e é pra isso que eles vão tirar o Matias, então, né, juntar ali o útil ao agradável agrada a Nina, tira o Matias, ele trabalha junto do heist. E a gente tem aqui a introdução, então, desse arco, que é um arco do livro. E no final, a Alina fazendo aquela cara de quem gostou muito. Então vamos lá. Eu tinha cantado já a pedra que eles não iam terminar o arco Alina e Mal do mesmo jeito, e que a Alina ia ficar e ia ter um outro porquê aqui atrás da história. E realmente aconteceu. Vão fazer uma versão, acho, malvada da Alina na próxima temporada, e adivinha quem virá pra salvar ela quando tudo parece perdido e ela parecer corrompida demais e estiver fazendo merda adoidado por aí. Uma chance pra vocês cantarem um nome aí, uma pessoa que saiu pra longe aí só pra dar tempo dela ficar malzona e ele voltar do nada pra salvar ela. Quem que vai salvar? Então, assim, eu não acho, tá, gente, que a série vai necessariamente dar um desfecho diferente pra esses dois personagens lá no fim. Eu acho que o desfecho pode até ser bem parecido, se não for pra capotar de vez. Mas eu acho que tem. Então, o que eu acho que a série fez aqui? A série criou uma brecha. Por quê? Eu acho que eu já tinha falado, não se consegue construir uma próxima temporada sem a Lina. A gente não tem...
não teve tempo do Nikolai suficiente aqui. Se a gente tivesse tido 2 temporadas de Nikolai pra ele virar, aí tudo bem, mas a gente não teve. Então não tem como construir uma 3ª temporada sem ela, então precisa criar um arco pra ela. Ao invés de esgotar ela ali dos poderes, eles transformaram ela, né, transformaram os poderes dela e aparentemente essas sombras vão corroer ela ali. Assim como supostamente correram o Dark. Só que na verdade não foi isso que aconteceu, né? O Dark ele não tava corroído pelas sombras. Ele, inclusive, nessa temporada ele tem vários discursos de bonzinho e pará. Então assim, sabe as incongruências que as coisas vão acontecendo, tá? Então, fiquei bem satisfeita com essa temporada, tá, gente? Eu acho que ela não é ruim de um todo, mas eu fiquei bem satisfeita com essa temporada. Eu acho que existe um excesso de correria aqui, que a gente não precisava ter ido tão longe assim, com esse excesso de correria. Ou se a gente fosse ter essa correria toda, eu acho que tinha que ter estruturado melhor alguns plots para as coisas não ficarem tão aleatórias, assim. Eu já acordei, vamos inventar isso aqui. O rolê lá dos próprios Grishas, né, com amplificadores do dedo da Bagra, e aí... O que tem tanto especial no dedo da Bagra, numas graminhas de pó do dedo da Bagra, sendo que tem tantos outros Grishas que têm amplificadores? A Zoya tem amplificador, Tamar tem amplificador, acho que Tolia tinha amplificador também. Tem vários Grishas com amplificador. Os únicos grandes amplificadores são os amplificadores mitológicos do Morozova, que são esses da Alina. Então, assim, e aí os Grishas de repente ficam muito mais fortes com esse dedo da Bagra. Outra coisa que eu achei engraçada, eu não sei se eu comentei no vlog, tá? Mas eu achei muito engraçado o rolê das memórias também, do Dark acessar as memórias da Bagra, mesmo tendo cortado o dedo dela antes daquele dedo ter vivido aquelas memórias, tá? Mas enfim, eu achei muita coisa furada, tá? Entre o arco dos Skrulls e o arco da Lina, o arco menos furado é o dos Skrulls, mas ainda assim corrido demais, ainda assim com ideias pra desenvolver certas coisas, ainda assim com falta de profundidade em outras. Eu achei que ia ser um show, os flashbacks do Cass, e muito rápido, foi muito disperso, apesar de o arco do P.E.K.K.A ter sido o melhor arco deles ali, dos 3 momentos que eles viveram, né, que foi voltar e reconecta, aí P.E.K.K.A, aí espada. Ainda assim, eu acho que a gente podia ter trazido um pouco mais de emoção pra toda aquela situação e de compreensão até dos outros, do próprio Cass. Parece que, a não ser naquele momento onde o Cass confronta o P.E.K.K.A, né, e faz o P.E.K.K.A se lembrar do irmão dele, a gente não conseguiu assimilar o impacto que descobrir aquilo sobre o Cass teve sobre os Skrulls. Não teve isso. Então eu acho que isso podia ter sido um arco melhor explorado. Eu gostei do rolê da Santa, né, até pra explicar de por que ela era tão foda pra lutar ali, né, a Santa da Espada, e de que eles estão por ali, né, esses santos, eles estão por ali, né, até porque a Alina é considerada uma santa, mas ninguém se lembra também, né, só a Inês que chama ela de santa, que de resto não teve... Gente, o que aconteceu com o plot da caverna da Paraty? Eu adorava aquele troço dos túneis, dele mantendo a Alina meio em cativeiro, de precisarem tirá-la de todo... O plot de religião desses era ótimo. E aí, nada, a gente não teve nada. Eu acho que existe aqui um potencial pra isso ser o foco da próxima temporada. Porque o que vai ser o foco da próxima temporada? Me conta, não sei. Tem que ser isso, né? Tem que ser isso. Porque o que vai ser? Vai ser a Alina ficando má, vai ser os conflitos políticos, vai ser o rolê do Nikolai. Tem mais inimigo aqui. Eu acho que a inimiga agora vai se tornar a Alina. É ou não é? Não sei. Mas mesmo assim, eu tô achando meio esquisito, tá? Então, assim, teve coisas que eu gostei da temporada, mas com o amargo aí, eu tenho muito mais coisas pra reclamar. Acho que ficou muito claro nesse vídeo. Eu basicamente só reclamei de tudo. Fiquei bem desgostosa. E acho que tem um monte de coisas agora que não dá mais pra voltar pra trás e corrigir. Só pensar o que eles vão fazer na sua 3ª temporada, se a série for renovada, né? Eu acho que existe um potencial pra série se encerrar na 3ª temporada, porque estão pensando no spin-off dos Skrulls. Se rolar um spin-off dos Skrulls, vai contar que história no spin-off dos Skrulls? Tem um pouco de medo. Tá? Mas é isso, esses são meus comentários sobre a série. Eu acho que é uma série muito mais... Eu acho que essa 2ª temporada foi muito mais dinâmica do que a primeira. Acho que isso não tem o que dizer, assim. A temporada foi muito mais dinâmica. Mas eu não sei se ela chegou a surpreender com o dinamismo dela. E essa coisa de todo episódio ter que fazer alguma coisa e antecipar alguma coisa.
e correr com 3 livros dentro de 8 episódios, a gente acabou perdendo a coerência e a solidez e o argumento em muitos momentos da série. E pra mim, muito mais importante do que você ter dinamismo, você ter uma base sólida pra explicar o mundo, as coisas e as decisões que estão acontecendo ao seu redor. E eu não acho que essa segunda temporada teve base sólida em lugar nenhum. É isso. Me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou da temporada, se você gostou, se te agradou, ou o que foi que te decepcionou mais, tá? Me conta pelo menos uma coisa boa e uma coisa ruim aí da sua percepção, tá? E vamos discutindo. Já saiu um veredito meu e da Maíra também, falando a respeito das nossas opiniões, as opiniões de ambas aí. Eu não sei qual é a ordem que vai sair os vídeos, mas vai sair esse conteúdo da gente comentando juntas, tá bom, gente? Deixa o joinha aqui pra me ajudar na divulgação, se inscreve no canal se você for novo por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!